Às vezes na sua cabeça tá difícil de imaginar que você fala: "Mas onde que eu vou me encaixar?". Você pode se encaixar do mesmo jeito que você se encaixou no Brasil. Quais eram os lugares que você trabalhava? Quais o tamanho das empresas que você trabalhava? Que tipo de relação profissional você precisa ter para poder fazer a mesma coisa aqui? Se você já descobriu o quão mais vantajoso é trabalhar nos Estados Unidos e como isso pode expandir seus horizontes profissionais e ainda te remunerar em dólar, você já está no caminho para concretizar esse sonho e o seu objetivo pode estar mais próximo do que nunca. Afinal, você também quer ter em mãos um passaporte que te permita atuar em um dos mercados mais dinâmicos e inovadores do mundo, um passaporte para ser melhor remunerado e, é claro, um passaporte para ser mais valorizado e sentir que o seu potencial é realmente aproveitado. Na nova temporada do Conexão Imigrar, vamos desvendar segredos e oportunidades para profissionais brasileiros, independente da área de atuação, trabalharem nos Estados Unidos, criarem novas possibilidades, podendo inclusive chegar à residência permanente no país, o tão sonhado Green Card. Neste encontro, vamos guiar você por um caminho repleto de informações valiosas, estratégias comprovadas e insights essenciais sobre os vistos de trabalho no país. Você vai aprender mais sobre vistos que podem ser uma ponte para profissionais dos mais diversos níveis de qualificação que desejam viabilizar uma transferência para os Estados Unidos dentro de sua área profissional. Vamos também explorar alternativas de vistos específicos para as mais diversas profissões. Seja você um engenheiro, um artista, um pesquisador ou um expert em tecnologia, não importa a sua área, existe sempre um caminho ideal que te trará aos Estados Unidos. Por isso, se você deseja encarar novos desafios, colaborar e conviver com profissionais internacionais do seu campo de atuação e deixar sua marca no mercado de trabalho americano, então você não vai querer deixar essa oportunidade passar. Junte-se a nós e entenda como a sua profissão pode se tornar o passaporte que levará você e a sua família a um futuro repleto de conquistas e sucesso nos Estados Unidos. Seja bem-vindo ao Conexão Imigrar. Quando eu vim para cá, eu senti esse negócio, né? E eu precisava ver com os meus próprios olhos, porque se ouve falar muito dessa coisa de os Estados Unidos têm tantas oportunidades e assim, e assado, olhando de fora, você acredita, porque obviamente tem muita gente falando, mas quando você vê com os seus próprios olhos, eu acho que cai a ficha do porquê que as coisas aqui são como são, né? Por que que o país é tão pujante nesse sentido. E isso para mim foi muito satisfatório. Vir para cá e conferir com os meus próprios olhos que aquilo que eu imaginava do Brasil era de fato o que acontecia. No meu caso, eu confesso que era melhor do que eu imaginava. Eu imaginava que era bom, mas eu imaginava que era bom só para uma parcela de pessoas. Eu não imaginava que era uma coisa que, dependendo do esforço que você fizer, você também chega naquela situação. E eu acho que isso Uhum. vem muito da mentalidade brasileira, que a gente às vezes está acostumado a fazer muito esforço, mas a gente não chega aonde queria chegar. E aí, uma das coisas que acontece para que isso seja verdade nos Estados Unidos e que para que vocês tenham consciência de que toda essa movimentação vai valer a pena, é a própria estrutura do país. Os Estados Unidos, ele é um líder global, os Estados Unidos é uma potência econômica, os Estados Unidos têm uma moeda forte e ele tem uma economia muito aquecida. Claro que de uns anos para cá várias coisas mudaram, mas eu prefiro viver as mudanças aqui dentro do que viver as mudanças em outro lugar, porque o domínio aqui é muito grande em relação à necessidade econômica e necessidade de geração de emprego. Além disso, o próprio país, ele tem uma administração muito voltada a esse desenvolvimento. Então, tudo que o país pode fazer para que a economia não perca a sua capacidade econômica, essa roda não pare de girar, ele faz. E aí eu falo para vocês, quem que faz a roda girar? São os trabalhadores. São os trabalhadores, só que não tem gente suficiente para o tamanho que a roda é. Por isso, sempre teve muito imigrante. Sempre vai ter muito imigrante, porque precisa. Uma outra característica que também acontece nos Estados Unidos, que às vezes a gente não se atenta, é que como país desenvolvido tem uma taxa de natalidade baixa. Você pode ser a peça que está faltando no mercado americano aqui. A sua qualidade profissional, a sua capacidade de contribuir pode ser o que está faltando aqui. E aí, quando a gente não olha para esse contexto, quando a gente pensa assim, é só minha vontade e eu vou, você fica do lado das oportunidades sem entender como achá-las. Você fica do lado das oportunidades vendado por um tanto de medo bobo. Por quê? Porque você esqueceu de entender o contexto. E a partir do momento que a gente entende o contexto, vai ficar mais real
essa possibilidade? As pessoas têm noção da oportunidade, porque elas estão vendo com os próprios olhos, e aí os números estatísticos dizem uma taxa de desemprego que é basicamente considerada pleno emprego no país, né? A gente tem muito pouca gente desempregado, nem por falta de emprego, são por outros motivos, porque tem emprego, inclusive, e empresários reclamando que não conseguem suprir a mão de obra e pressionando o governo. Como é que a gente vai resolver essa questão? E aí entra todas as questões de programas de vistos e tal. Tem uma questão central. Qual que é a sua capacidade de contribuir? Qual problema você resolve? Eu falo que não é um jogo de juntar peças, é um jogo de tirar aquilo que não combina com o seu perfil. Então, quando a gente olha para as oportunidades, a gente olha para as vagas, a gente olha para tudo que está acontecendo, você tem que fazer um casamento. O que que o mercado quer e o que que eu tenho para oferecer? Existe uma variedade gigante de vistos. Dentre eles, existe o visto de trabalho, e aí o visto de trabalho ele foi criado para o imigrante. Explico. Josiane quer trabalhar aqui nos Estados Unidos. Sou professor. Os Estados Unidos falam assim: ó, antes de eu abrir a porta para um estrangeiro vir, eu tenho que ter certeza que eu não estou tirando o emprego de nenhum americano. Estou tirando a oportunidade de uma pessoa para colocar outra pessoa que não faz sentido. Quando ele percebe que ele não vai ferir o americano, o comerciante, a empresa, o empregador, não consegue contratar um americano, ele deixa, através do visto de trabalho, que um imigrante, que um estrangeiro seja contratado. Todo estrangeiro é imigrante? Não. Estrangeiro é quem veio de fora. Imigrante é quem veio de fora para ficar. Estrangeiro precisa de visto. Imigrante precisa de green card. Josiane, na carreira dela, poderia vir fazer um programa como professora durante um tempo, e isso seria um programa de trabalho. Ela poderia ter um visto de trabalho e estar aqui dentro, ou ela poderia ter um green card e estar aqui dentro. Quem que determina qual visto que é melhor? Qual é a carreira de professora de Josiane? Eu sou professora, beleza, tá ótimo. Consegui entender o que você estudou e eu consigo imaginar o ambiente de trabalho. O que mais? Qual o impacto do seu trabalho? Quais resultados você gerou? São quantos anos de experiência? Desenvolvendo o que nos alunos? Porque tem professores e professores. Então, pegando o exemplo de Josiane, olhe para você e entenda que a partir do seu perfil profissional, os Estados Unidos vai te mostrar como é que você pode entrar. Mari, eu quero fazer diferente. Estou organizando meu visto, já estou indo. Semana que vem estou aí, fulano vai me receber. Nanana. Começou errado. Começou errado porque você não vai ter acesso ao mercado formal. Sem ter acesso ao mercado formal, você não tem liberdade de falar, é aqui que eu vou trabalhar, é nessa empresa que eu quero ficar, é esse salário que eu quero ter, é essas férias que eu quero tirar, é esse benefício que eu quero receber. Se você não faz desse jeito certo, essas oportunidades acabam. A Josiane está dizendo aqui que ela é professora. A gente trouxe há uma ou duas edições atrás o Caio, e ele é professor aqui, Josiane, inclusive, e ele deu uma aula aqui para a gente de como ele utilizou um programa chamado Bridge USA, através do visto J1, para vir para os Estados Unidos, ficar temporariamente trabalhando em sala de aula americana aqui. E através desse visto ele conseguiu um patrocínio, o pessoal está patrocinando o Green Card para ele, aplicando o Green Card dele. Ou seja, às vezes você vir para cá com uma intenção temporária pode se transformar em algo que te dê uma oportunidade de viver aqui permanentemente. Se você, Fabiano, médico veterinário, formado há mais de 10 anos, será que você precisa de um visto de estudante para ter uma oportunidade? Ou será que com toda a sua experiência, com tudo que você já fez profissionalmente até hoje, você já não pode sair do Brasil com o green card? Porque financeiramente, se a gente colocar na ponta do lápis, o que você vai investir para estudar sendo um profissional tão qualificado vai ser quase a mesma coisa que você vai gastar para investir num green card, para ter uma solução de longo prazo. A vida de estudante é muito mais cara. A vida de estudante é mais cara porque os direitos do estudante são restritos. Você não pode trabalhar no momento que você começa a estudar. Você não tem Social Security. Você não tem taxas favoráveis a seus empréstimos. Você muitas vezes não consegue ter um cartão de crédito porque você não tem histórico no país. Você é tido como uma pessoa que uma hora vai embora. Então, por que eu vou te dar um tanto de direito? Então, precisa entender no seu momento de carreira qual movimento é mais interessante, sem pensar que essa escolha é só financeira. Então, não é sobre o dinheiro que vai ser investido, é sobre o retorno que esse dinheiro vai dar. Fomos treinados mentalmente que se você fizer de tudo um pouco, será mais fácil arrumar trabalho. Pois bem, eu com experiência em vendas de material de construção, móveis domésticos, fabricação de produtos laticínios, vendedor de celular, experiência em social media, auxiliar de administração de farmácia, veterinária e experiência agro,
E agora? Tô perdido, porque fiz um monte de coisa e não sei exatamente o que faço. Você vai trazer a sua vida para cá, aí você tem que resetar a sua mente e pensar o que eu quero fazer nos Estados Unidos. Tudo que você aprendeu, com certeza você vai usar. De uma forma ou de outra, você vai usar nessa sua transição para cá. Mas é muito importante você setar quais são os seus objetivos aqui, porque para pessoas como você, por exemplo, talvez o F1 seja uma excelente porta de entrada. Porque vai te dar a oportunidade de, agora que você entendeu que você se especializou, ou pelo menos fez um pouquinho de um monte de coisa, isso não te trouxe muitas vezes uma carreira sólida, e de repente agora você tem, com essa visão mais holística, essa visão mais abrangente de tudo que você fez, um caminho mais objetivo pelo qual você quer trilhar, cria um plano de estudo nos Estados Unidos que te conduza ao seu objetivo aqui. Aqui é um mercado voltado a especialistas. Todo mundo que é muito generalista é meio perdido aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, você pode pegar todas essas experiências profissionais que você tem e ver o que todas elas têm em comum. Talvez seja um ótimo caminho a se perseguir nos Estados Unidos. Talvez em todas elas você tenha habilidade de venda, talvez em todas elas você tenha controle, seja administrativo, financeiro, alguma coisa relacionada aos serviços. Toda estratégia é válida se ela é bem desenhada. O que não dá é para ir vivendo e falar, porque a minha estratégia é muito difícil. Não, ir vivendo é não ter estratégia. A dinâmica do mercado americano não é uma dinâmica que premia somente profissionais academicamente qualificados. Às vezes, Não. um profissional especialista em vendas, por exemplo, que não necessariamente ele foi para uma faculdade, mas ele tem uma experiência. Cara, esse cara vai ganhar muito mais grana, de repente, do que alguém que se formou na faculdade e fez uma pós-graduação. Exato. Então, é um mercado muito democrático, é um mercado que vai trazer oportunidades independente daquilo que você sabe fazer, independente da sua habilidade, desde que você se aplique e faça aquilo da melhor forma possível. Às vezes na sua cabeça está difícil de imaginar que você fala, mas onde que eu vou me encaixar? Você pode se encaixar do mesmo jeito que você se encaixou no Brasil. Quais eram os lugares que você trabalhava? Quais o tamanho das empresas que você trabalhava? Que tipo de relação profissional você precisa ter para poder fazer a mesma coisa aqui? Outro dia eu estava conversando com uma família que mudou para cá, demoraram muito a mudar, graças a Deus fizeram tudo do jeito certinho, e o filho agora está trabalhando numa agência de carros. O menino saindo da escola e tal, e ganhando prêmios e prêmios e prêmios, porque ele é ótimo vendedor. Cara, ele ainda não estudou, ele ainda não entrou na faculdade, ele ainda não desenvolveu academicamente, mas ele está, por estar legal, por estar no mercado formal, ele pôde achar a oportunidade compatível ao nível que ele tinha. O dia que eu conheci, que estava tendo uma reunião aqui no condomínio, ele tinha acabado de ganhar um relógio que era mais que todos os salários dele. O que é isso? É você ser aproveitado aonde a oportunidade está, porque você pode estar disponível. Só que para você fazer, você precisa entender, e para poder chegar lá, você vai ter que executar. Então, de novo, pessoal, IB2NW é um visto específico para pessoas que já têm qualificação acadêmica e bastante experiência profissional. Se você é essa pessoa, você tem pelo menos um bacharelado, mais 5 anos de experiência, eu te indico a fazer o preenchimento desse formulário com a doutora Lívia para saber se você é elegível para pedir o seu green card através das suas experiências profissionais, porque isso vai facilitar para você, você não vai ter que construir essa trilha até a sua residência permanente. Preencham esse formulário se vocês quiserem uma resposta da doutora Lívia. Você precisa entender seu mercado. Qual que é a profissão? Qual que foi o projeto imigratório que você fez? Quais são os passos que você precisa? Vou falar um exemplo prático. Vou pegar ali a pessoa que era veterinária. Talvez, no seu processo imigratório, você Fabiano. falou que você ia abrir uma clínica veterinária aqui, porque você tem uma metodologia de cuidar dos animais diferente. Enfim, não sei. Para você trabalhar com isso, você não precisa de um empregador. Você precisa chegar aqui e abrir a clínica. Você precisa, talvez, de um investidor, você precisa de outras peças para montar o seu quebra-cabeça. Mas, por exemplo, você é o mesmo veterinário e você fez uma proposta, desenvolveu um tratamento específico, uma forma de cuidar, e aí você quer oferecer o seu trabalho, o que você vai poder fazer? Entrar no mercado, estudar o mercado, as vagas que te interessam e que você já está apto àquela vaga. Por quê? Se a sua profissão for uma profissão regulamentada, uma profissão que exige licença, talvez você não vai chegar trabalhando naquela profissão, mas você pode trabalhar na área. A área é muito maior do que o título. Eu não preciso trabalhar com veterinária só sendo veterinário. Eu posso ir crescendo na carreira até chegar ao ponto de ter o meu título de veterinário, se isso te interessar, no exemplo que eu estou dando. Então, não tem nada que impeça você sendo organizado, você fazendo o seu planejamento, você vislumbrando as oportunidades, é uma construção. Não é ninguém que vai te impor.
Você que vai ter que fazer os esforços, mas o mundo, a lei e o mercado possibilitam isso. Você tem direito de escolher. E esse direito foi tirado do imigrante brasileiro por muito tempo. Esse direito passou batido. Parecia que você só podia chegar aqui, ter subemprego e se divirta. E é tipo assim, Uhum. fique feliz, porque sua vida aqui tá melhor do que estava antes. Não é assim, não. Você pode escolher o que você quer fazer. Eu quero ficar na minha carreira, beleza. Eu quero trocar de carreira, beleza. Eu quero voltar a estudar. Tá tudo certo. Você tem essas opções. Para cada opção, um benefício e um risco. Para cada opção, uma vantagem e uma desvantagem. Qual pacotinho você quer? Você que vai falar. Temos Ótimo. mais um cliente aqui da doutora Lívia. Estou em processo com a doutora Lívia. Sou da área de web TI e meu maior receio é encontrar algo na área. A gente tem medo, receio e um pouco até de insegurança daquilo que a gente não conhece. Quando a gente conhece o mercado, quando a gente entende o que é a profissão, quando a gente entende quais os desenhos que aquela carreira me permitem, você pode ficar até ansioso, mas com medo você não vai ficar, não. E aí, por dois motivos. Primeiro, porque o mercado de TI, especificamente, tudo que você tem do Brasil, você já está 100% apto a trabalhar aqui, não precisa de Uhum. licença, não precisa de revalidação, não precisa de nada, né? É Maravilha. um mercado, é uma carreira totalmente baseada em habilidades. Quanto Aham. maiores as suas habilidades, maiores as suas responsabilidades, maior o seu salário e você cresce, né? A única barreira seria o inglês, que é uma coisa que só depende de você. Eu falo que o inglês, ele é a sua ferramenta de vida, tanto de trabalho quanto de vida comum. Quanto mais inglês você falar, melhores tendem a ser os seus salários. Porque dificilmente uma pessoa vai estar num trabalho em que ela fica calada ou que ela não precisa de alguma forma se comunicar. Às vezes vai ser escrito, às vezes ela vai precisar entender, às vezes ela vai precisar ouvir. Você pode até falar pouco, mas talvez você vai precisar das outras habilidades. Querer trabalhar nos Estados Unidos envolve querer aprender inglês, porque quanto mais você souber, maior a recompensa. O que a gente tem que pensar? Que é o inglês funcional. Você não precisa ter capacidade escrever uma tese de doutorado todo em inglês, dependendo da área que você quisesse colocar. Mas também não adianta você querer ter o melhor cargo com o melhor salário com o pior inglês. Carreira é diferente de visto. Construir a carreira te leva ao visto. Nem todo visto te leva na carreira. Tudo que você investir na sua carreira abre um espaço para que você tenha um visto e um green card dentro dos Estados Unidos. Ter o visto, ter o green card não garante que você entra no mercado de trabalho. É junto. Com certeza suas habilidades elas têm espaço aqui dentro. Mas não adianta você querer defender suas habilidades, ficar com o seu green card na mão e depois não poder trabalhar porque você não entendeu como é que trabalha na sua área. Então, assim, precisa entender os dois lados e vocês precisam potencializar suas chances. O que é diferente de você dizer, eu vou jogar todo o meu conhecimento fora e vou para os Estados Unidos começar de novo. Não precisa, cara. Utilize o que você já tem, utilize o que você já sabe. Pega essa experiência, vem apenas potencializar a aplicabilidade dela. Nós esperamos que vocês que estão decidindo se farão essa escolha agora possam, de Exato. fato, colher isso daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não sei quando vocês farão, mas espero que vocês consigam. Precisar de ajuda, vai nas Exato. nossas mídias sociais, no @imigrar.eua e manda uma mensagem lá no direct que a gente está à sua disposição também. Sigam a Mari Damasio no Instagram, marina com 2Ns.damasio. Ela coloca um monte de conteúdo, traz vários insights, mostra um pouquinho da rotina dela também. Me sigam também, por que não, né? @siga o Oliver no Instagram e o canal Onde Está o Oliver no YouTube. Eu também mostro um pouco da minha rotina. Enfim, é isso aí, Um senhores. beijo. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima terça. Mari, obrigado. Um beijão para você. Até a Obrigada a próxima terça-feira. vocês. Tchau, tchau.